Voltamos com Vida Sustentável. Estou aqui colocando umas conchinhas no vaso e, como nós falamos no primeiro bloco, nesse momento em que nós estamos gravando, deve chover na cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai pegar. E o Eric vai contar pra gente o que acontece com toda essa chuva, com toda essa água que cai aqui em cima, não só na cidade, especialmente aqui em cima do seu empreendimento. Na verdade é uma logística muito simples, todo mundo acha que isso é uma coisa muito complicada, mas a gente capta a água dos dois telhados aqui, os metros cúbicos de captação de água, às vezes com aquelas enxurradas de chuva que tem aqui, cai mais chuva do que eu preciso. Mas a água é captada, ela passa por um primeiro sistema de filtragem que é do mesmo de poço, ou seja, de areia, então ela tira passarinho, as coisas mais brutas, né? Sólidas, né? Sólidas, e depois ela passa para dentro do Piscinão de Ramos, que é um reservatório gigante que a gente tem no Salão Térreo aqui, que são mais de 50 mil litros, e nesse reservatório a água é filtrada através de um filtro simples de piscina, que eu adaptei, e esse sistema é filtrado, a água é testada e depois a água é bombeada aqui para cima, onde que a gente tem 8 caixas d'água. Então a nossa água potável está sempre aqui em cima. E é uma coisa, eu estou falando como se fosse muito fácil, mas foi um desafio porque a água de São Paulo é água podre. Porque a gente não estamos no... Quando eu fui visitar Londres, eu fui visitar alguns lugares sustentáveis no meio de uma fazenda, e é lindo porque a água, dá para você beber a água da chuva, né? Aqui já muda consideravelmente que a gente está no polo industrial e essa água é nojenta, usando o português claro. Então o sistema de filtragem tinha que ser muito mais radical do que eu esperava. Então a gente bombeia a água, ela é filtrada, cristalina, potável, a gente bombeia ela aqui para cima e aqui a gente tem nossos reservatórios. Em época que não chove, que foi também um outro desafio, tipo, tá fácil, está chovendo, mas em épocas que não chove, a gente acaba comprando água de reuso da prefeitura. Ah, entendi. É um complemento. É um complemento, que é algo que eu indico para todo mundo, porque é uma água muito barata e é água que você joga fora, né? Então você tem essa água disponível para você. E é o mesmo sistema que a gente faz aqui. E aí, apesar de ter a tecnologia de usar essa água dentro do banheiro, dentro da cozinha e dentro do bar para água potável, inclusive ela passa por um filtro, a Sabesp não deixa a gente utilizar, por N razões. Então a gente acaba usando uma parte dessa água da Sabesp, sendo que a gente tem a tecnologia para exatamente fazer isso. Essa água é utilizada para os vasos, por ser uma casa de eventos, o consumo de água é superior até mais do que um restaurante. E para lavagem, aguar as plantas, tudo isso. Ou seja, quando chove aqui, todo mundo fica feliz. Agora, Eric, existe essa ideia, alguns empresários imaginam que ser sustentável custa mais, dá mais trabalho, o investimento é muito alto, né? E você já acreditou no contrário, você preferiu investir e criar esse sistema sustentável? Eu tenho números para provar isso. Eu vou citar dois simples assim. As tecnologias sustentáveis aqui do imóvel deu 17% a mais do que o investimento normal que já estava orçado por não ser sustentável. Eu vou dar um exemplo. A minha conta de água aqui, em média, está em torno de R$50. A minha conta de um outro restaurante que eu tenho que não é sustentável está em torno de beirando R$2.000. Então, levando em conta mesmo número de pessoas, fluxo de pessoas, tudo isso, porque a metragem seria igual. Então, você vai falar de sustentabilidade, vamos falar do bolso, que eu falei anteriormente, funciona, é uma coisa super plausível, uma coisa fantástica. A gente está estudando esse ano de como gerar energia aqui, que é uma coisa que a Eletropaulo assinou no Rio, que poderia devolver energia para a grade, né, que é micro, lembrando, mas imagina se todo mundo fazer isso no nível macro, que poderia devolver energia para a grade de elétrica, ou emprestar energia para o vizinho, imagina esse conceito. Então aqui a gente também tem um piso, que ela gera energia das pessoas, né, a energia cinética da pessoa é transferido para energia elétrica, e a gente tem energia aqui para a gente iluminar praticamente todos os salões, que é outra tecnologia fantástica e agregado àquela coisa tangível. Você consegue interagir com o sistema de tecnologias sustentáveis aqui.
Eu li numa reportagem que a Alemanha está aproveitando a energia do calor humano num aeroporto. E então as pessoas, o próprio calor humano das pessoas gera energia, essa energia é utilizada nesse aeroporto na Alemanha, não me lembro agora o nome da cidade. Então, olha que coisa fantástica. E essa ideia que o Eric está contando para a gente, das pessoas pisando, dançando em determinada parte do piso, depois nós vamos mostrar um pouquinho, também gerando energia, não é, Eric? E o relógio aí da Eletropaulo vai girar dos dois lados. Ele pode tanto mostrar quanto você consumiu, mas também vai mostrar quanto você cedeu para a rede. E o melhor ainda, a gente instalou esse piso numa pista de dança daqui, então você não vai parar de fazer o que você gosta, ou seja, dançar, e ao mesmo tempo que essa energia, na teoria, é jogado fora, né, desperdiçado, a gente consegue aproveitar ela, né, guardar ela e usar numa data futura, ou melhor ainda, pensa de você tirar o elemento bateria e você ligar ela direto na Eletropaulo, está gerando energia, o reloginho vai para trás, né? É um conceito bem para frente, mas aqui funciona, aqui você consegue implementar isso, estudar e ver qual que é o retorno. Imagina você dar a tua energia para o teu vizinho na mesma hora e dividir isso. Isso em alguns lugares da Alemanha, da Holanda já está em prática, né? Por que não fazer aqui? Não é difícil onde que eu estou querendo chegar. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Gente, é isso. Essas ideias são maravilhosas. Nós temos que buscar essas ideias, né? Para tornar a nossa cidade de São Paulo, o Brasil todo, né? Um lugar muito bom de se viver, de se morar. Mas agora eu vou, nesse bate-papo legal que nós temos aqui com o Eric, eu vou perguntar para ele, na cozinha, ele é o especialista, né? O chefe. Na cozinha, quais são os procedimentos sustentáveis? Ou seja, dá para nós mudarmos, né? Eu, você e dona de casa, os nossos procedimentos na hora de cozinhar para sermos mais sustentáveis? Eu acho que a gente adotou algumas regras aqui, entre 1 milhão de regras dentro da própria cozinha, mas eu vou citar algumas que é uma linha de raciocínio que você vai falar, por que eu não pensei nisso, né? Mas a gente tem uma muito básica aqui que seria usar só produtos sazonais. Primeiro, bolso. Segundo, tá aqui. Eu não vou pegar uma lixia que é importada do Japão para ela ser enlatada, botar dentro do navio, vir até aqui porque era muito mais caro, a qualidade é inferior e ela está sentada dentro de uma lata faz 2 anos. Então por que não usar produtos que já estão aqui? Não estamos no Brasil, não estamos na Islândia, então temos acesso a esses produtos. Então quando você tem um restaurante onde você vai fazer, usa produtos frescos, né? A segunda, um outro exemplo super básico também que funciona, a gente tem uma regra aqui que precisa usar o produto inteiro. Então, por exemplo, se eu comprar um peixe, eu vou estar usando as postas do peixe, né, a parte nobre do peixe, o que eu não usava, vou congelar para usar depois. Eu vou usar o rabo e o peixe para fazer dashi, que é um caldo de peixe. E eu vou usar a pele do peixe para fazer, por exemplo, um salmon skin ou usar ela dentro de uma salada para dar aquela crocância da salada. 100% do produto foi utilizado. Se eu vou comprar um aspargos, eu vou usar o talo do aspargos, a parte nobre para fazer, mas a sopa ou o suco, ou o que for que eu vou fazer, então é 100%. Não usamos, outro exemplo também, não usamos nenhum produto que é ameaçado de extinção, não pode. Então tem que fazer todo um estudo. Toda a nossa carne que a gente compra tem que ter a devida documentação de rastreabilidade para ver a origem do boi, aonde que foi o abatimento. A gente, todas as receitas dentro da cozinha são reduzíveis pela sua maneira de você pensar e a maneira de fazer, são reduzidas consideravelmente pelo uso de água. Então a gente tem, por exemplo, um ceviche. É um prato que você usa que necessariamente você não usa água para você fazer o prato, né? Você não usa nada, você não usa nem gás. Então, alguns exemplos básicos, entre 1 milhão e outras, que dá para você usar na tua cozinha aquela mesma coisa. Não precisa se espelhar num restaurante para ser sustentável, são coisas que você consegue fazer em casa. E o principal, como qualquer cozinha, a tendência mundial da gastronomia é você comer bem, ser saudável e ao mesmo tempo ser sustentável. Esses exemplos que eu dei, você já matou tudo em um raciocínio, né? E até a tua própria horta diz isso, né? Quer dizer, época de tal tempero, de tal legume, é o que você vai usar.
Exatamente, você consegue ver, eu não sabia disso, eu era completamente leigo no assunto, mas eu sabia quando era época de carambola, quando era época de jabuticaba, morango, então você acaba adaptando o teu cardápio, porque no restaurante você está sempre pensando para frente, né? Então a gente teve a reunião agora em janeiro para ver o que é ser o cardápio de inverno. Agora eu já sei de cabeça que morango, junho é o forte do morango, então parte do cardápio iria ter morango e assim por diante. É algo que o planejamento corre em mãos com a sustentabilidade, com a cozinha ecológica. Existe, também é importante falar que só porque a casa é sustentável e é ecológica, não quer dizer que tua cozinha precisa ser a tal ponto que a casa é, entendeu? Porque, de novo, bate naquela frente que eu não concordo, que seria de você perder espaço, a conta tem que bater. Não é um restaurante ecogastronômico que não entra carne vermelha, que é só produtos orgânicos. É diferente de um restaurante vegano ou vegetariano. Exatamente. É espaço de mercado. Eu faço evento aqui, eu não consigo escolher meu cliente. Ainda não, pelo menos. Então, os clientes que me escolhem. Então, você tem que oferecer um leque de serviços dentro das premissas sustentáveis que você tem na casa. E acaba funcionando. E te falei, principal, pega no bolso. Se você tem essa gestão, eu tive que me reeducar dentro da cozinha e o mais importante, reeducar meus funcionários, para eles saberem qual que é o retorno deles. Inclusive para eles reproduzirem isso na casa deles, que é o objetivo maior, assim, de você ter uma ideia, um conceito e ir reproduzindo isso desde os fornecedores até os próprios funcionários e os clientes. Você considera que ser sustentável na cidade de São Paulo é melhor ou mais difícil do que ser sustentável em Berlim, em Londres, em Paris? Eu acho que é mais fácil fora do Brasil porque existem incentivos maiores. Em termos de governo? Em termos de governo. E como? Eu importei bastante das tecnologias que existem aqui. O exemplo é a pista de dança que gera energia e eu paguei 110% de imposto. Errado. Se é que a pista está gerando energia, tem todo esse conceito, né? Eu acho que os outros lugares no mundo, eu não acho, eu tenho certeza, eles têm um incentivo muito bacana, né? O IPTU verde, tem coisas, ideias aqui que são muito plausíveis. Isso iria forçar as pessoas a fazerem isso. Sim. É uma coisa muito difícil em São Paulo porque você vai ter um restaurante ou uma casa sustentável, você mora numa fazenda em Londres, fica muito mais fácil do que você na segunda maior cidade do mundo, né? Mas eu consegui provar aqui em números e de procedência, né? Do dia a dia da nossa utilização aqui, que não é caro, não é difícil e é possível, né? Quando comparando. E a gente tem uma coisa que a gente tem o clima, aqui chove. Aqui tem sol, aqui a gente tem acesso a todas essas frutas, essas verduras, a gente tem várias coisas aqui. Então, respondendo a tua pergunta, não é mais difícil não, basta você ter teimoso e ter o governo do teu lado, né? Porque isso ajuda bastante. O governo precisa dar uma forcinha, né? Exatamente, várias coisas eu não tive incentivo nenhum. Eu acho que se ajudasse pelo abatimento de imposto, ou até umas coisas básicas, iria ser muita mais casas. Eu tenho outros restaurantes, eles não são porque ainda custo, né? Precisa ter investimento para fazer isso, independente do retorno. Entendi. Você chega a ter algum desconto no IPTU por ter toda essa área verde aqui no telhado? Nada, nada, não tenho retorno de nada, eu não tenho desconto em nada. Muito pelo contrário, eu não tenho incentivo em nada, que é triste, mas não vão me desanimar porque faço questão de provar, que eu te falei, tá aqui, funciona, por que não? Então eu sei que quando tiver as grandes enchentes eu estou contribuindo, fazendo a minha parte e cortando o meu custo principalmente, porque estou captando a água, que a água está indo para algum uso, está aguando as plantas, está indo para lavar meu piso, está sendo filtrada e armazenada aqui em cima, quando não está indo sendo jogada simplesmente na rua para ajudar nas enchentes, né? Olha, eu vou contar rapidinho para vocês, para a gente encerrar o bloco. Num incêndio na mata, o passarinho ia lá, pegava um pouquinho de água, jogava no fogo. E foi fazendo isso várias vezes. Aí chegou um animal grande e falou para ele: escuta, mas você é doido, você está querendo apagar um incêndio com a água do seu bico, né? O passarinho falou para ele: olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou feliz por isso, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Então, com todo respeito aqui, o Eric está sendo o nosso passarinho aqui em São Paulo, né?
No próximo bloco, nós vamos mostrar um pouquinho dessa pista que ele comentou e vamos para um outro espaço do empreendimento que tem várias coisas lá super ecológicas, sustentáveis. Então, olha, imperdível, viu? Até já! As tecnologias sustentáveis hoje em dia são muito avançadas, né? Então era aquela decisão de falar, se eu tenho um empreendimento que é um restaurante, uma casa de eventos, compensa encher o telhado de placa fotovoltaica ou é melhor colocar energia eólica, ou é melhor investir num piso que gera energia? São aquelas decisões caras, porque são tecnologias caras, mas o que comporta aqui numa cidade urbana como São Paulo. E é engraçado porque a maioria das respostas veio com respostas bem simples e básicas, tipo, nenhum dos três, faz uma janela bem grande para entrar luz natural, que você não vai precisar da placa, porque você vai ter a luz já natural para você trabalhar no escritório sem precisar ligar a luz.